Porque a lei proíbe cortar o cabelo nas laterais. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Levítico, capítulo 19, verso 27. Antes de explicar o porquê de a lei proibir cortar o cabelo nas laterais da cabeça, é preciso deixar claro a quem ela se destinava e qual é o seu propósito. Bom, as Escrituras deixam claro, em inúmeras passagens, que a lei de Moisés fez parte da aliança com os israelitas. Também tomou o livro do pacto e o leu perante o povo. E o povo disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, e aspergiu-o sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue do pacto que o Senhor tem feito convosco, no tocante a todas estas coisas. Êxodo capítulo 24, versos 7 e 8. São esses os estatutos, os preceitos e as leis que o Senhor firmou entre si e os filhos de Israel, no Monte Sinai, por intermédio de Moisés. Levítico capítulo 26, verso 46. Ele revela sua palavra a Jacó, os seus estatutos e as suas ordenanças a Israel. Não fez assim a nenhuma das outras nações, e, quanto às suas ordenanças, elas não as conhecem. Louvai ao Senhor. Salmos, capítulo 147, verso 19 e 20. Fica claro que as leis estão vinculadas a uma aliança feita com os israelitas. Para qualquer gentio, não judeu, que desejasse fazer parte da lei de Moisés, tornasse um prosélito, ele deveria ser circuncidado, pois a não circuncisão a transgride. O próprio Jesus trouxe essa verdade em resposta aos que lhe questionavam por ele ter efetuado uma cura no sábado. Moisés vos ordenou a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. E no sábado circuncidais um homem. Ora, se um homem recebe a circuncisão no sábado para que a lei de Moisés não seja violada, como vos indignais contra mim, porque no sábado tornei um homem inteiramente são? João, capítulo 7, verso 22 e 23. A igreja nasce pelo sacerdócio da ordem de Melquisedeque, ou seja, o sacerdócio de Cristo. Toda dificuldade em relação à lei desmorona quando aceitamos que os gentios só são povo de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Efésios, capítulo 2, do verso 11 ao verso 18. Em Cristo, Deus reconciliou consigo judeus e gentios, derrubando o muro de inimizade que os separava, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar, em si mesmo, dos dois um novo homem. A igreja não é o Israel espiritual como alguns homens, contrariando a palavra de Deus, afirmam. Está claro que a igreja é a união entre os israelitas e os gentios. Ambos são reconciliados com Deus ao se arrependerem e crerem em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo afirma, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte.
Porquanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, do verso 1 ao verso 4. Também encontramos essa afirmação ao lermos sobre o novo sacerdócio. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob este o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertencem a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. E ainda muito mais manifesto é isto: se à semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, não feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pois, com efeito, o mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos de Deus. Hebreus, capítulo 7, do verso 11 ao verso 19. Agora que está claro que os crentes em Cristo não estão debaixo dos mandamentos apresentados por intermédio de Moisés, e sim dos trazidos pelo novo sacerdócio, o sacerdócio de Cristo, que afirma: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João, capítulo 15, verso 10 e verso 12. Vamos entender o porquê da lei. Logo, para que a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos pela mão de um mediador. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar, de modo que a lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, verso 19 e verso 23 ao verso 26. No capítulo 7 da Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo explica que um dos propósitos da lei é mostrar o quão pecadores somos, pois, ao ter uma lei santa, justa e boa sobre nós, o nosso pecado fica ainda mais evidente. Além dessa finalidade, a lei serviu como um aio, um tutor, até a manifestação daquele a quem a própria lei dava testemunho. Pois eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20. Até a vinda do Messias, a lei deveria separar os israelitas das nações pagãs. E não andeis nos costumes dos povos que eu expulso de diante de vós, porque eles fizeram todas estas coisas, e eu os abandonei. Mas a vós vos tenho dito: herdareis a sua terra, e eu vou-la darei para possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Levítico capítulo 20, verso 23 e 24. A observância da lei também serviria para testemunhar que o Deus dos israelitas
era o Deus verdadeiro, um Deus pessoal, sábio e justo. Eis que vos ensinei estatutos e preceitos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que os observeis no meio da terra na qual estáis entrando para a possuirdes. Guardai-os e observai-os, porque isso é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: esta grande nação é deveras povo sábio e entendido. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o é a nós o Senhor nosso Deus todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e preceitos tão justos, como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Deuteronômio, capítulo 4, do verso 5 ao verso 8. Dessa forma, o povo que tinha leis distintas de todos os povos. E Emã disse ao rei Assuero: existe espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Ester, capítulo 3, verso 8. Não deveria imitar as práticas das outras nações, de modo a serem confundidos com os povos que adoravam falsos deuses. Assim, na lei havia essa ordenança: não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Levíticos, capítulo 19, verso 27. Essa ordem divina separaria os israelitas dos povos que adotavam essa prática. Por intermédio do profeta Jeremias, Deus pronuncia seu juízo sobre os israelitas e outras nações, dentre elas as que executavam essa prática. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo circuncidado pela sua incircuncisão, ao Egito, a Judá e a Edom, aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos da sua cabeleira e habitam no deserto, pois todas as nações são incircunciosas, e toda a casa de Israel é incircunciosa de coração. Jeremias, capítulo 9, verso 25 e 26. E os seus camelos serão para presa e a multidão do seu gado para despojo. E espalharei a todo vento aqueles que cortam os cantos da sua cabeleira, e de todos os lados lhe trarei a sua calamidade, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 49, verso 32. Deus privou os hebreus de muitas coisas que não fazem sentido para a nossa cultura, assim como mandou construir coisas, exigiu sacrifício e efetuações de rituais que eram sombras do verdadeiro. Somos salvos e santificados mediante a fé em Jesus Cristo. A resposta da Igreja aos questionamentos que fizerem com respeito à lei deve ser: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.